Bom dia, irmãos, tudo bem? Irmãos, então, a gente está num período delicado, né? Um período em que nós não podemos nos ver, não podemos nos abraçar, não podemos nos cumprimentar, porque é o mais sensato, né? Por conta da pandemia, por conta dos riscos de contaminação mesmo. Mas a gente vai tentar trazer alguns pontos nas semanas dos estudos da EBD, da classe Heróis da Fé, para que a gente não pare, né, as nossas reflexões, sobretudo acerca de provérbios, que são lições tão práticas para a nossa vida. Antes da gente começar nossa aula, eu vou orar, como é de costume, né, nós fazermos no templo, e aí juntos a gente vai refletir um pouquinho, cada um na sua casa. A gente achou melhor deixar, né, nesse formato que vocês veem nós, porque aproxima um pouquinho, né, ao longo desses dias aí. Senhor nosso Deus, obrigada sobretudo pelo dia em que o Senhor nos salvou, pelo dia em que o Senhor deu seu sangue naquela cruz. O Senhor trouxe remissão, o Senhor declarou o seu amor, o Senhor se derramou, Senhor, por uma humanidade, Deus, que até hoje, em vários momentos, não te reconhece, em vários momentos da história não te reconhece. Mas nós somos a tua igreja e nós louvamos ao Senhor, porque amamos ao Senhor. Em nome de Jesus, ensina-nos a tua palavra, ensina-nos a viver uma vida prática do Evangelho na tua presença. Que sejam dias de aprender a viver o teu Evangelho da maneira mais íntima e de mover o céu com a nossa oração e com o nosso clamor, Deus, como igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, antes mesmo de nós começarmos a nossa aula, a gente não poderia deixar, né, de trazer uma homenagem à nossa irmã Elaine. Ela foi muito especial para nós, né? No departamento de educação cristã, ela fez a diferença, ela honrou ao Senhor com a sua vida, com a sua dedicação. E eu tomei a liberdade de honrá-la, né, até com fotos pessoais nossas, porque a Elaine, ela fez parte da nossa casa, né, desde que, um pouco depois que eu e o Felipe chegamos até a igreja, na verdade, depois que nós casamos, nós já a conhecemos e ela teve momentos muito profundos, íntimos e especiais para mim, né? Então, a palavra do Senhor, eu sempre sou da opinião que nós temos que honrar as pessoas quando elas estão vivas, né? E eu acho que aquilo que ela tinha que saber, de minha parte, ela já soube, mas eu também penso que é importante a igreja, né, ter esse momento para honrar um irmão que foi especial no ministério, como era no caso da educação cristã, que nós somos parte. E eu lembro, né, fiquei pensando qual versículo colocar, e já que estamos estudando provérbios, né, em todo tempo amo amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Muitas vezes as amizades, elas se pautam, né, num interesse, às vezes até interesse momentâneo, interesses N deles, né, que tragam algum tipo de benefício para as pessoas. Mas é na hora da angústia que as amizades são provadas, né? É quando a gente passa por dificuldades e é aquela pessoa que se preocupa com você, é aquela pessoa que te dá um suporte, é aquela pessoa que te traz uma palavra, né? Muitas vezes até pode ser uma exortação, pode ser um ensino, ou é aquela pessoa que simplesmente senta do teu lado e diz, não sei nem o que te dizer, né? Mas eu tô aqui para orar com você, para ficar com você. E a Elaine, ela representou isso para mim, né? Então, a saudade, ela dói, acho que vai doer por um tempo para vários, né? Sobretudo para a família, mas que fique um exemplo de lealdade e de fidelidade, né?
Ano passado foi um ano que o Senhor me ministrou bastante sobre a lealdade e a fidelidade do Senhor, né? E a lealdade e a fidelidade que nós devemos ter no nosso caráter. E aí, quando os irmãos avisaram, né? A Eliane, desculpe, me avisou que tinha acontecido, né? Que a perda foi inevitável. Eu me lembrei disso, né? Fidelidade e lealdade. Eu já havia conversado sobre isso com ela, e a fidelidade e a lealdade são características de Jesus, né? Então nós temos que ficar felizes, porque é uma irmã que fez parte desse ministério, é uma irmã que pertence à Igreja do Senhor, né, a noiva de Cristo, e é uma irmã que está com o Senhor, né? Então, que Deus seja louvado por essa vida que deixou frutos, né? Deixou frutos porque deixou um exemplo, deixou um testemunho. E é isso que importa para nós, né? A gente que é cristão, a gente precisa entender que o nosso caráter, aquilo que às vezes as pessoas observam em nós, aquilo que elas aprendem conosco, aquilo que elas vão lembrar quando nós partirmos daqui, né? Eu acho que essa é uma reflexão bastante válida para nós que ainda estamos aqui. Ela já cumpriu a carreira e já está com o Senhor, mas nós ainda temos essa vida para construir, né? E teve algo muito interessante que eu estava triste, né? Enfim, aqui em casa, e o Benício me perguntou, né? Aí entra o ensino do Senhor, né? Mãe, mas a Elaine foi para o céu? E eu falei que sim, né? Porque o Felipe tinha explicado para eles o que tinha acontecido. Ele, então, por que você está chorando? Né? E aí eu falei que era de saudade. Por isso que eu coloquei. Nós vamos sentir saudades, né? Nós vamos sentir saudades da irmã, da serva, né? Da professora, da companheira de oração, que ela era resiliente, né? Vários momentos, várias lembranças eu tenho disso. E para mim é a fidelidade da amizade dela, né? Isso eu acho que para mim, né, é o essencial. Então, fica a lembrança, né, do Ministério, do Departamento de Educação Cristã e a minha honra mesmo, né, a vida dela por quem ela foi, tá? Então, irmãos, vamos começar os pontos, né, conselhos para a vida prática. Quando a gente pensa no livro de Provérbios, a gente está falando de um livro que nos ensina a viver. A gente já viu em outros momentos, então é um livro que tem ali dicas até de etiqueta, né? Dicas de convívio social, né? Que são muito importantes. Ali diz que ali nós temos dicas de quando falar, dicas de sabedoria, sobretudo. Mas é uma vida prática, porque o evangelho ele é assim. Então, às vezes, a gente quer espiritualizar demais as coisas, né? Não é. Vida prática é caráter. Então, o que isso significa? Liga alguém na tua casa e você fala pro seu filho, e diz que eu não tô. O que é isso? É mentira, né? E a mentira, ela vem do diabo, ela não vem do Senhor. Então, é o nosso inimigo que ele é mentiroso desde o início, desde o princípio, enganador. Então, nós não temos que nos assemelhar a ele, nós temos que nos assemelhar a Jesus. Eu não imagino Jesus atendendo o telefone e mentindo, a pessoa não tá. Né? Então, os conselhos para a vida prática, eles são coisas simples, são coisas que às vezes a gente acha que não, aqui não é de Deus, essa caixinha, né, não é a Bíblia, não tenho que viver de acordo com a Bíblia, mas tem sim, tá? Nós temos que viver tudo de acordo com a Bíblia. Então, nós temos os nossos objetivos, tá? Sobretudo, eu destacaria o entender e seguir os conselhos de Deus, né? E entender que isso é bênção do Senhor para o nosso viver. Às vezes a gente pensa que, nossa, fardo pesado, Deus não quer que, sei lá, Deus não quer que eu minta, Deus não quer que eu faça determinada coisa. Mas Ele não quer mesmo, porque Ele quer um caráter provado nosso, né? Que mais? O que eu tenho que fazer a partir disso? Temos 2 fazeres, né? Estar atento às suas palavras e atitudes, para honrar a Deus todos os dias. O nosso objetivo tem que ser honrar o Senhor. Isso tem sido falado repetidamente, né? Nas aulas, a gente teve essa interrupção, mas estava sendo falado repetidamente. Honrar a Deus. Então, quando ligam na nossa casa, eu honro a Deus quando eu atendo o telefone.
né? Quando eu sou, vou usar o exemplo da amizade, né? Porque eu falei ali sobre a irmã. Quando eu sou amiga de alguém, eu honro a Deus com a minha amizade, ou na oportunidade que eu tenho, eu tô falando mal da amiga, tô criticando a amiga, né? Quando eu tô no meu trabalho, eu honro a Deus com o meu trabalho, fazendo aquilo que eu tenho para fazer com excelência. A irmã Lúcia fez uma aula, né? Que nós discutimos bastante a questão da excelência, já faz um tempo, que foi acho que 2 trimestres atrás. Mas a excelência é beirando a perfeição. Então, aquilo que você vai fazer, você está fazendo para glorificar o Senhor? Ai, Ana, mas é só o trabalho secular. Ah, é só a faxina da minha casa. Pois é, mas essas coisas, elas indicam o nosso caráter, né? Essas coisas, elas mostram que a gente precisa ser provado mais um pouco no fogo ou não, ou já estamos aprovados. Então, essas coisas elas vão demonstrar quem nós somos. São as atitudes práticas. O ir na igreja, irmãos, levantar a mão, louvar o Senhor, dizimar, embora o dizimar exija, né, um caráter bem provado também, mas tirando essa parte aí, são práticas religiosas que é muito fácil qualquer um aprender a fazer, né? Agora, a questão do dia a dia, viver o evangelho, ela é mais desafiadora. Então, é isso que o Espírito Santo nos desafia, a viver uma vida dia a dia na presença dele. E cuidado, né? O que mais que a gente tem que fazer a partir desta aula, né? Ter cuidado com o bom uso da língua. Que misericórdia, né? A gente sabe que a língua, ela pode ser uma bênção e ela deve ser uma bênção. E nós que conhecemos ao Senhor, né? Nós temos a oportunidade e o privilégio de abençoar as pessoas que estão, né, ao nosso redor com a palavra, né? Então nós temos o poder de abençoar os nossos filhos, né? As irmãs de abençoar os maridos, os irmãos de abençoar as suas esposas. Então nós temos esse poder, né, de abençoar. Mas às vezes a gente não usa esse poder na íntegra e a gente acaba usando ele de uma maneira deturpada. Então, o livro de Provérbios, ele também nos chama atenção a isso. E percebam que tudo o que está em Provérbios está na Bíblia inteira, né? Então, se a gente for querer anular alguma coisa que está em Provérbios, nós vamos anular coisas que estão no Novo Testamento, nós vamos anular coisas que estão, né, em outros livros do Antigo Testamento também. Então, vamos para o nosso texto áureo, tá? Deixa eu tirar aqui para vocês verem. É melhor o pobre que vive com integridade do que o rico perverso nos seus caminhos, né? Provérbios 28:6. Eu quero dizer aqui que a Bíblia não tem nada contra a gente rica, né? Eu acho que é bom a gente enfatizar isso, assim. Não tem nada contra a gente rica, não tem nada contra a pessoa possuir bens, não tem nada contra a pessoa ter dinheiro. A questão é o coração. Tá? Porque senão a gente começa a dizer, mas aquele lá é rico e tal, então ele é perverso. Não, nem todo rico é perverso. Assim como nem toda pessoa pobre, né, humilde financeiramente falando, ela é humilde de coração. Né? Existe muito pobre orgulhoso, assim como tem muito rico que é humilde. Então a gente tem que ter esse entendimento também, tá? Mas esse é o nosso texto áureo, é o nosso texto da semana, né? Melhor o pobre que vive com integridade do que o rico perverso nos seus caminhos. Quando a gente pensa nesse livro, e eu vou pontuar aqui rapidinho essa questão histórica, percebam que nós temos o livro de Provérbios divididos em do capítulo 1 até o 24 são todos escritos por Salomão, né? Então são todos os registros de Salomão. Do 25 ao 29, a gente já tem uma organização aqui um pouquinho diferente, né? São de Salomão, mas foram organizados por um grupo editorial aqui do rei Ezequias, tá? Então, o rei Ezequias pegou os textos e pediu para que aquelas pessoas, né, do grupo editorial organizassem esses textos de Salomão. O 30 ao 31 aparecem outros autores, Agur e Lemuel. Lemuel, vocês devem lembrar, né? O 31, a mãe de Lemuel, que faz os conselhos a ele da mulher virtuosa, que é muito popular entre nós, tanto a leitura quanto a discussão. Então, eles eram pessoas desconhecidas e eles registraram esses provérbios por inspiração divina e nós temos eles aí até hoje, né? E, em especial aqui, ó, os capítulos 23 ao 29, nós temos sugestão de como viver em sociedade. A gente já falou isso antes, né? Então, eu até comentei.
coisa de etiqueta, coisa de como se comportar, né? Coisa que hoje a gente tenta ensinar para as crianças, né? Mas Salomão, ele reuniu isso num texto, nos textos, né? E a gente tem uma maneira de viver. Então, assim, quem tem problema de relacionamento, eu tenho problema de me relacionar com as pessoas, lê os capítulos 23 a 29 de Provérbios. Ali você vai ter algumas dicas bem interessantes, né? Para exercer esse padrão social, tá? Padrão social do céu, né? Padrão social de Deus mesmo. Vamos lá. Então, quando a gente vê, primeiro vamos pensar aqui nos conselhos, né? Então, o conselho número 1 que nós vamos ter. Quando teu inimigo cair, não te alegres. Quando tropeçar, não se alegre o seu coração, para que o Senhor não veja e se desagrade disso, desviando dele a sua ira, né? Provérbios 24, 17 e 18. O que isso quer dizer, né? Às vezes, a gente tem algumas pessoas que nos são uma pedrinha no sapato, né? E aí, se essa pessoa faz alguma coisa, não sei, vamos pensar em coisas básicas, né? Deixa algum vizinho que deixa o carro na sua garagem, alguma pessoa que você sabe que está provocando você, né? Que sempre provoca você, irmãos em Cristo, ou até familiares que talvez te ignorem, né? Ignoram a tua presença, ignoram a tua pessoa, ignoram, né, o que você faz, fala, enfim. Pessoas que te caluniam, que desrespeitam. Então, isso a gente sempre vai ter na nossa vida, né? A diferença do cristianismo é desafiador por quê? Porque Jesus, nosso Salvador, ele nos diz para não retribuir o mal com o mal, né? Então, às vezes a gente passa por situações com essas pessoas. E aí, quando essas pessoas caem, né? Quando essas pessoas fazem alguma coisa que elas ficam em evidência, que elas são, assim, vamos dizer assim, desmascaradas, né? A nossa primeira reação é dizer o que? Bem feito. Eu sabia, nunca me enganou, sempre foi, né? Isso, aquilo e tal. Então, nós precisamos ter cautela nisso, porque esse sentimento no nosso coração, ele é carnal, né? E a gente precisa entregar isso para o Senhor, porque nós precisamos demonstrar o amor do Senhor, né? E não reivindicar uma justiça, não querer dizer, bem feito, Deus é justo. Esses dias eu ouvi, né, de uma pessoa que de outra denominação, ela disse, isso está acontecendo com a humanidade porque Deus é carrasco, né? Aí eu falei que eu discordo que Deus seja carrasco, né? Eu penso que Deus, ele nos ama. E isso, né, essa situação do vírus aí, essa situação, ela é um alerta do Senhor, né? Para nós olharmos para aquilo que de fato importa. Então, é muito desafiador, às vezes, até entre as próprias pessoas que confessam da mesma fé que nós, né? Mas nós precisamos entender que o Senhor nos chama a orar e a viver uma vida íntegra, independente de quem pega no nosso pé, né? E isso é desafiador, mas é o que o Espírito Santo pode fazer. Nós não, mas o Espírito Santo faz, tá? O segundo conselho, né? Provérbios 25, 6 e 7. Não reivindique honra para ti na presença do rei, né? Nem te coloques no lugar dos nobres, porque é melhor que te digam, sobe até aqui, do que seres humilhado perante o príncipe, né? 25, 6 e 7. O que ele está dizendo aqui? Quando você estiver na presença de uma autoridade, não vai lá se enfiar, se meter, se exibir, né, na frente da autoridade. Espera que a autoridade te chama. É melhor que você seja chamado do que ele diga, desce, né, dá um lugar para o outro e tal. Porque daí a tua vergonha é maior, né? Então, o reconhecimento da liderança, ele é feito pelas pessoas que são lideradas. Ele não é feito por quem se intitula, por quem se impõe. Eu estou me impondo como liderança. Eu estou me colocando aqui porque eu gosto do poder, eu gosto do cargo, eu gosto do que ele traz, né? Então, essa autopromoção, essa autoexaltação, ela não combina com a sabedoria, né? A gente tem que compreender que a sabedoria, ela tem... ela nos chama até a própria cautela, né? Até você avaliar.
Esses últimos dias, né, a gente tinha meditado no PGM sobre o sábio conhece o tempo e o modo, o tempo e o modo, o tempo e o modo, né? Então eu identifico uma situação e eu identifico também o modo como a situação se desenrola e como que eu devo reagir, né? Então, só que como que a gente vai ter essa reação, principalmente a reação? É pelo Espírito Santo, é ele que nos ensina. Então, assim, nós não devemos nos colocar em lugar de honra, a gente precisa esperar. Nós não temos que nós aparecermos numa situação. Nós temos que esperar o Senhor mover o coração das pessoas, o reconhecimento das pessoas. Aí talvez a nossa habilidade ela possa ser demonstrada, né? Aí talvez a gente possa honrar de alguma maneira o Senhor. Mas o nosso coração, se o nosso coração já ambiciona um cargo, isso na igreja, isso no trabalho, isso é outra coisa. Se o nosso coração já ambiciona um cargo, uma posição, um destaque, já tem algo errado que nós precisamos colocar diante do altar do Senhor, tá? O terceiro conselho, né? Provérbios 25:11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita na hora certa. O que são maçãs de ouro em salva de prata? É aquela decoração de maçã, né, em cima de uma bandeja. A diferença é que não é de cerâmica, né, gesso, é de maçãs de ouro e salvas de prata nessa bandeja aí. O que isso quer dizer? Não tem preço. Então, a palavra dita na hora certa, ela é impagável. O valor dela, ele é imensurável, né? A gente não vai conseguir medir, porque não tem preço, né? Mas e como que eu vou ter noção disso? Pensa numa palavra dita de forma errada na hora errada, né? É só a gente pensar na situação contrária. Então, uma palavra dita de forma errada, na hora errada, ela acaba muitas vezes com o relacionamento, ela mina, né, uma confiança, ela mina uma amizade, né, alguma coisa assim, uma cumplicidade, ela mina isso, né? Então, o contrário, né, que é a palavra dita na hora certa, ela é bênção, é incalculável o valor. Então, a gente precisa entender que existe um tripé de sabedoria, né? E o tripé de sabedoria, ele é o quê? Hora, pessoa e forma, né? Eu até coloquei aqui o versículo que eu havia comentado, né? O coração do sábio discerne o tempo e o juízo, o tempo e o modo, né? Eu gosto da versão King James que diz que ele entende o tempo e o modo, né? De que as coisas acontecem. Então, qual que é o tripé? Hora, pessoa e forma, né? É o momento que eu falo, é a pessoa para quem eu me dirijo, é a maneira como eu falo. Então, nós precisamos ter esse cuidado, tem que parar para pensar, né? Várias vezes eu falo para as crianças aqui em casa, pensa, meu filho, pensa, ó, aqui com a cabeça antes de você falar, antes de você agir, né? E isso serve para nós, né? Por isso que são ensinamentos mesmo. É para nós, porque muitas vezes nós somos adultos, embora adultos, a gente ainda fala na hora errada, ainda se posiciona de uma maneira errada, né? Porque não pensa, a gente não olha para o Espírito Santo, a gente escuta a direção do Espírito Santo, né? A gente quer a nossa reação e a nossa palavra sendo ouvida, né? E nem sempre isso vai ser possível, tanto pelas condições e também pelo ensino do Senhor, né? Para nós. Conselho 4, né? Tá aqui, ó, Provérbios 26, 18, 19. Como louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o próximo e diz, fiz isso de brincadeira. Aqui percebam que nós continuamos falando sobre a nossa língua, né? Sobre a maneira como a gente fala. E tem pessoas que são assim, fala lá, sei lá, fala lá um adjetivo para o outro, fala de um jeito, aí quando a pessoa se escandaliza, né? Ou quando a pessoa quer saber, mas o que aconteceu e tal, a pessoa diz, não, eu tava brincando, é brincadeira, né? E não é assim que funciona a vida, né? Então, na verdade, se a gente for parar para pensar em alguns grupos, vamos pensar em grupinhos sociais, né? Em alguns grupos sociais, pré-adolescência, isso acontece, né? Pré-adolescência, adolescência até,
de falar algumas coisas, tá brincando, isso aqui. Só que a tendência é que depois disso a gente aprenda, né? Que isso não dá muito certo, que isso não é legal, né? E isso considerando, né, adolescentes que vão aprendendo por instinto de tentar e errar, né? Não que tenha alguém ali instruindo que aquilo é inadequado. Porque se tem um pai e mamãe que instruem, a tendência é que a pessoa viva essa fase por menos tempo, né? De fazer essas bobeiras, né? Desculpa a palavra, mas é bobeira mesmo. Então, quando a gente pensa nesse tipo de situação, a gente precisa entender que a autoridade moral é fundamental ao líder. Mas eu não sou líder, Ana, eu não faço nada na igreja, não tenho nenhum ministério na igreja, né? Pois é, mas você é líder na sua casa, né? Você tem os seus filhos, né? Os homens, vocês têm a esposa e os filhos que vocês precisam cobrir em liderança, né? As esposas têm os filhos que elas vão cobrir em liderança, né? Eu sou jovem, pois é, mas um dia você é menino, você é um jovem rapaz, você vai ser autoridade e liderança na sua casa, né? A moça, mesma coisa. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que prestar contas a alguém e também ser responsável por alguém no trabalho, né? Então, a autoridade moral, ela é essencial. E uma pessoa que tudo ela, eu fiz, mas era brincadeira. Eu fiz, mas isso, né? Fala umas coisas assim, sem pensar, sem agir, às vezes fala da vida pessoal de uma maneira, né, como se fosse brincadeira. Isso é falta de autoridade moral. Tá? Então, a gente precisa pensar um pouquinho na nossa moralidade. Moralidade não é a gente impor ao outro a nossa doutrina de fé. Moralidade é nós vivermos esse padrão, né? A gente acha que é o padrão do céu, nós vivermos o padrão do céu. Não é a gente querer impor para o outro, daí isso é peso, hipocrisia, tem outros nomes para isso, né? Mas é quando eu vivo. Mentir é moralmente errado, né? Fora todo o resto do contexto da mentira, então não vou mentir. Fazer brincadeira assim ofende? Então não vou fazer, né? Por quê? Porque vai escandalizar, vai ferir o meu testemunho, vai fazer um monte de coisa, né? Fora que as palavras podem ferir, né? E aí, todos nós já experimentamos alguma situação em que vimos que as palavras ferem, doem, minam relacionamentos, então nós temos que ter esse cuidado, né? Conselho 5, né? Aí nós temos 3 versículos. E nesse momento, aqui nós temos inclusive, né, texto áureo. É melhor o pobre que vive com integridade do que o rico perverso nos seus caminhos. Quando os justos triunfam, a grande glória, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Quem confia no próprio coração é insensato, mas quem age com sabedoria viverá em liberdade, né? Quando a gente olha para a nossa sociedade, e eu acho que nós estamos tendo uma lição prática, assim, eu sempre digo, né, nas aulas, que a gente vai ter lição prática da semana. Essa veio adiantada já, né? Essa já veio já foi antecipado a prática da aula teórica, né? Mas, assim, quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente vê comportamentos totalmente fora do padrão de Deus, né? Não tem. Vamos parar para pensar na galera que recebe suborno, na galera que sabe riqueza por suborno, interesse, só olhando para o próprio interesse, próprio umbigo, né? Frustração, prejudicando pessoas, prejudicando famílias. Agora, com essa situação do vírus, né, do Covid-19, toda uma situação social, porque nós temos várias falas diferentes, né, falas que destoam, aí junto com as falas, a gente tem os achismos das pessoas, né, e as interpretações dessas falas. Então, quando a gente para olhar esse retrato, esse reflexo, é a realidade social. Ela estava guardada, às vezes, em alguns setores, mas agora, como a gente tem uma situação de pandemia que atinge a todos nós, algumas coisas elas aparecem. Então, o que a gente precisa entender desses versículos, né? Desses versículos anteriores aqui? Que nós temos que viver com integridade, né? Que nós não podemos confiar no nosso próprio coração,
que isso é insensatez. Você acreditar no teu coração, na tua força, no teu braço, isso é insensato diante do Senhor. Sobretudo quando conhece Jesus, né? É insensato. E que nós temos que entender que a sabedoria, ela nos liberta, ó. Quem age com sabedoria viverá em liberdade. Nós somos livres porque nós agimos com sabedoria, né? Então a gente tem que ter um cuidado, porque deitar a cabeça no travesseiro e ter paz é a melhor coisa que tem. Eu acredito que vários irmãos têm experimentado disso, né? A gente conversa com as pessoas nesse período aí de pandemia. Tem bastante gente assim, preocupada, alguns desesperados, outros beirando o desespero. Mas aqueles que esperam no Senhor, né? Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, né? Então, é o Senhor que nos renova, isso não vem de nós não ficamos em distanciamento social porque nós gostamos, porque é legal, até porque não é legal, né? Mas é porque nós entendemos no Senhor que é um tempo e é um modo para eu agir. Então, essas preocupações, elas existem, elas existem. Ah, meu Deus, se amanhã eu vou ao mercado e pego o vírus. Pois é um risco, mas quem rege nossa vida é o Senhor. Então, a gente tem que olhar para aquilo que Deus faz em nós e pode fazer por meio de nós, né? E esse padrão do mundo, irmãos, é do mundo. Quem mente, mentir uma coisinha no telefone, é mentira. A gente tem que entender que é mentira, né? Eu passo a pagar depois e não volta. Mentiu, fora que tá devendo, né? Então, são coisas que a gente precisa parar, porque isso é padrão do mundo. O mundo é assim. O evangelho não, no evangelho não cabe isso, no cristianismo não cabe isso, né? Conselho 6, né? Peço que não me negues duas coisas antes de eu morrer. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão de cada dia, para que na fartura não te negue e diga: quem é o Senhor? Ou empobrecendo eu, não venha furtar e profane o nome de Deus. Então perceba, eu fico perplexa assim, né? Com o nível de sabedoria. E aí que né, eu penso que assim, foi um provérbio inspirado, né, por um desconhecido, mas ele era desconhecido da história, ele era desconhecido dos homens que escreviam a história, mas ele não era desconhecido do Senhor, né? Por quê? Porque só uma pessoa que tem esse nível de sabedoria, esse nível de entendimento, né? Não me dê demais para eu não achar que é mérito meu. E não me dê que me falte, para eu não ter um desespero de roubar e profanar o teu nome, profanar o nome do Senhor, né? Então, o que isso quer dizer? É uma sabedoria nas escolhas, tá? Então, a gente precisa entender que nós precisamos ter sabedoria nas nossas escolhas, de modo que em todo tempo o Senhor seja glorificado na nossa vida. Seja eu na minha casa, seja eu no meu trabalho, seja eu na rua, seja eu no comércio, seja eu viajando, seja eu fazendo qualquer coisa. É o Senhor que tem que nos dar a direção. É Ele que tem que nos orientar. Para quê? Para que a vida dele reflita em nós. Para que nós sejamos um reflexo do amor do Senhor. É aquela história, você sabe que teu irmão precisa de um negócio e vai dizer, ai, Deus te abençoe. Claro que não. Você vai lá e vai dar o negócio que teu irmão precisa, né? Porque isso é uma vida prática. Se o Espírito Santo coloca no teu coração que a pessoa, né, que você tem que levar alguma coisa para a pessoa, que você tem que conversar com a pessoa, que você tem que orar com aquela pessoa, vai e faça. Mas não faça na força do braço. Vai pela orientação do Espírito Santo, pela orientação do Senhor, né? E isso é uma vida que vai refletir o amor de Deus. Do contrário, não reflete, não. Então, eu acho fantástico, né? Esses homens, né, dos 2 últimos capítulos, eles eram desconhecidos dos outros homens que escreviam a história, né? Mas não do Senhor. Porque do Senhor eles eram conhecidos, eram íntimos. Para ter escrito isso, eles tinham intimidade com o Espírito Santo. Então, Deus tem que nos dizer qual a direção, tá? Não nós. Se a gente for na força do braço, a gente está entrando lá no conselho anterior, que é o insensato. O insensato, o insano, ele se acha o dono do poder, o dono do cargo, o dono da situação, o dono da razão, né? Mas
Quem depende do Senhor vai entender o tempo e o modo. Por quê? Porque é a orientação que vem do alto, não é a orientação da própria cabeça, não, tá? Outro conselho, né, desse versículo 30, que ele, do capítulo 30, e que ele vai mostrar para nós algumas coisas que a gente acha que são pequenas, mas que são preciosas no entendimento, né? Então, lá, as formigas são um povo sem força, mas no verão preparam seu alimento. Os coelhos, um povo sem poder, né? Inofensivo, coelhinho. Mas vivem em penhascos. A gente não consegue, né? Os gafanhotos que não têm rei, mas avançam todos enfileirados. Eles são organizados, os gafanhotos. E a lagartixa, que pode ser apanhada com as mãos, mas anda nos palácios dos reis. Então, percebam, as formigas garantem providência delas mesmas, né? Mesmo sendo pequenininha. Os coelhos, eles ficam seguros, eles são inofensivos, mas eles sabem se proteger. Os gafanhotos, eles conseguem trabalhar em equipe mesmo sem ter um rei, né? Mesmo sem ter uma liderança ali dizendo para onde ir, eles conseguem se organizar, eles têm essa questão da organização, né? Tanto que eles podem ser praga, porque eles vão dizimar, eles são tão organizados que dizimam produções agrícolas, né? E a liberdade das lagartixas, porque elas são inofensivas, mas assim, são rapidinhas, bichinha, né? Então é bem difícil pegar elas. Então elas são livres, né? E é aí que nós entramos. Nós temos que ter a liberdade que a sabedoria, né? No conselho anterior, a sabedoria nos liberta. Então a gente vai ser rapidinho como a lagartixa, né? O erro ali, a armadilha ali vai tentar nos pegar, mas né? A gente, sai correndo, né? Por quê? Porque a gente entende que não tem que ficar perto do perigo. A gente entende que não tem que ficar perto do pecado, né? Nós vamos ser organizados como os gafanhotos. Nós vamos garantir a segurança nossa e dos nossos como os coelhos, né? A gente vai garantir a provisão como as formigas, né? Então você vai se organizar na sua vida para que algumas coisas não faltem, né? Tudo com a direção do Senhor, tá? Mas nesse sentido da provisão, a gente precisa sempre lembrar de José. José é um exemplo da provisão. Deus deu sabedoria a José, né? Para ele garantir a provisão para um povo que inicialmente nem era para o povo de Israel, né? Então José ele poderia até confrontar o Senhor, mas nem é o teu povo. Meu Deus, é para os egípcios, né? Mas percebam que os egípcios se organizaram de uma maneira que Israel foi abençoado, né? Então nós temos que ter esses princípios na nossa vida também, tá? O conselho 8 são os conselhos de uma mãe. E aí existem dois pontos, né? O primeiro ponto, que é o principal aqui do autor do estudo, é quais características da mulher virtuosa estão presentes na sua vida, né? Então, em especial para as mulheres, né, para as irmãs, quais características que você já identifica lá de Provérbios 31 na sua vida, né? Não é uma vanglória, não é para vocês se vangloriarem, não, tá? Senão a gente vai estar pecando, vamos ter que orar tudo umas pelas outras aí. Mas é para identificar o que o Senhor já fez, né? Onde que o Senhor já trabalhou, né? Até aqui nos sustentou o Senhor, até aqui nos ensinou o Senhor, né? Então, o quanto ele já nos ensinou. E o outro ponto que eu gosto de pensar é que aquelas palavras, elas descrevem uma mulher virtuosa, uma mulher que nós, né, devemos olhar e ter como exemplo e tudo, mas assim, quantas de nós abençoamos os nossos filhos com conselhos, né? Conselhos que vêm do Senhor, conselhos que envolvem uma vida no Senhor, né? Uma vida na presença dele, né? Então, são duas coisas que a gente pode refletir em relação a Provérbios 31. O que Deus já fez em mim e como eu tenho aconselhado os meus filhos, né? Porque o conselho dessa mulher é fantástico para esse filho, né? Então, nós temos que ter esse papel também é nosso, né? Então, é o papel que envolve a bênção que vem pela nossa língua, tá? Conselho 28, 6 agora só, né? Que é o nosso texto. É melhor o pobre que vive com integridade do que o rico perverso dos seus caminhos. Riqueza não garante integridade para ninguém.
Tá? O que é integridade? Ó, estado ou característico daquele que está inteiro, que não sofreu diminuição, plenitude, é inteireza, né? Característico ou estado daquilo que se apresenta ileso, intacto. Ah, ali faltou um Czinho, perdão. Que não foi atingido ou agredido. Então, assim, é alguém que não perdeu a sua essência, tá? Então, não significa, quando a gente olha para o versículo, que o íntegro sempre vai ser rico, né? Ou que o pobre sempre vai ser íntegro, né? Não significa nada disso, tá? Agora, a questão é o nosso coração. Então, a integridade é aquilo que se mantém na íntegra. O que nós temos que manter na íntegra? Os princípios da palavra do Senhor. Olha, irmãos, se eu vivo o evangelho para eu ir, sei lá, para eu ir na igreja, eu estou indo à igreja, né? Mas eu não estou vivendo o evangelho. Se na minha casa eu continuo mentindo, continuo enganando, continuo manipulando, se no meu trabalho eu continuo fazendo coisas que são distantes da palavra do Senhor, então não faz muito sentido eu ir lá na igreja levantar minha mão, né, e louvar o Senhor. Por isso que eu falei, nós estamos tendo uma lição prática, porque nesse momento a gente não pode ir até a igreja. Nesse momento a gente não pode exercer algumas atividades que são religiosas. E onde que está sendo a nossa vida cristã? No nosso lar? Então, a nossa integridade, ela tem que estar no lar, assim como ela está no trabalho, assim como ela está na igreja, assim como ela está em outros segmentos da sociedade, né? Não faz diferença. Então, a integridade, né? Ela é muito mais válida numa pessoa que ela é humilde, que ela é pobre, mas ela vive com valores morais, do que num rico, que tem dinheiro, poder e status, né? Que vivem com valores que destroem. Então, é isso que a gente precisa entender e manter a nossa integridade. E a nossa integridade só é mantida pelo poder do Espírito Santo. Não vai ter outra coisa que mantenha a integridade, tá? Então, o livro de Provérbios, ele nos faz alguns alertas, né, para os dias atuais. Ele nos desafia. O conflito de gerações, eu acho interessante que a irmã Lúcia sempre pontua, né, que a gente sempre vai viver conflito de gerações, porque uma geração anterior, ela tem algumas maneiras, né, modos de viver que são distintos da geração posterior a ela. Entretanto, os valores morais têm que ser os mesmos, tá? Então, eu, por exemplo, eu não tive, e nem o Felipe, nós não tivemos o privilégio de crescer num lar cristão. Os nossos filhos já é uma outra história, mas nós não tivemos isso. Então, a partir de nós, o que não vai poder mudar? Os princípios do Evangelho. Os princípios morais do Evangelho e, óbvio, que os princípios, né, que são espirituais, obviamente. Mas, assim, eles vão aprender conosco isso, mas o conflito de gerações vai existir, porque eles vão ter uma forma de viver, né, diferente da nossa. Entretanto, moralmente falando, é Jesus, e Jesus não muda, né? Jesus, ele não se altera com as gerações, o resto se altera. Então, a gente vai ter as novidades geracionais, a gente vai ter. Vamos viver modernidade, tipo agora, né, gravando aula no IBD, vamos viver. Mas isso não anula o princípio que é a palavra do Senhor, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Buscar sempre mais conhecimento e sabedoria, e seja uma bênção, né? É o que está lá em Oséias. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, né? Não tem outra coisa para fazer, tá? Modernidade não anula valores que são eternos. Então, não é porque é jovem que pode fazer o que quer. Não, fazer o que quer é ser carnal, né? E nós temos que viver no Espírito Santo. Então, aqui está a lição, né? Que vocês têm. Preencher aí uma autoavaliação. Preceitos para a vida prática, né? Buscar mais conhecimento e sabedoria que vem do alto, né? Então, qual que é o ponto forte que eu já tenho? O que eu já conquistei, né? Que eu vi nesses princípios da aula? O que eu conquistei? O que já está ok, né? Na minha vida? Mas tem aquilo que eu preciso fortalecer, né? Não é um ponto fraco, viu? Né? Mas é um ponto que pode ser fortalecido. Então, que a gente possa pensar, né? Buscar do Senhor isso durante a semana. Eu quero finalizar com um exemplo que é da revista
da maturidade, né, que é o mesmo tema nosso aqui dessa revista Compromisso, mas a reflexão deles é sempre diferente, eu gosto sempre de ver. Talvez enquanto você estuda essa lição, preparando-se para o domingo, há crianças brincando em sua casa. Atualmente, isso é comum nos nossos lares. Os pais saem para trabalhar e deixam os filhos com os avós, que ficam cuidando de seus netinhos. Se você tem esse privilégio, aproveite bem esse tempo. Melhor do que ficar em uma creche é para as crianças ficarem com os avós, pois assim poderão aprender valores e princípios da palavra de Deus. Não desperdice a oportunidade e faça como o sábio recomendou. Ensine seus netos no caminho em que eles devem andar, para que quando ficarem velhos não venham a se desviar, né? Eu gosto disso porque, assim, nós estamos em casa. E embora, né, tenha avós que estão tendo que ficar isolados dos netos até por conta de uma dinâmica de vida, né, do núcleo familiar ali que tem os netos, mas outras estão com eles. E então eu chamo a atenção assim, como que nós estamos aproveitando esse tempo, né? Então que a gente possa aproveitar esse tempo em casa tendo essa sabedoria, a mesma sabedoria que vai vir um dia, né? Para nós, quando, né, eu, Felipe, ficarmos velhos e os meninos forem adultos, mas que essa sabedoria ela já seja desenvolvida hoje. Por quê? Porque eu não preciso esperar eu ter os meus netos para eu ficar com os meus filhos. Eu não preciso esperar eu ter os meus netos para eu ensinar um filho meu, né, no caminho do Senhor. Agora, as irmãs, os irmãos que já têm os netinhos, que vocês possam aproveitar esse tempo, né, para falar da palavra do Senhor, para falar do amor de Jesus, para ensinar os princípios, para contar as histórias, quando eu me converti, né? Então, que esse seja um tempo, né, de amadurecimento. Eu penso que o Senhor chama a igreja, né, um tempo de amadurecimento nesse isolamento social. E entendam que nós estamos onde nós deveríamos estar, né, desde o começo, mas onde nós deveríamos estar. Nós desaceleramos, nós estamos olhando para a nossa casa, né? A gente está olhando para as coisas que são legítimas, embora nós tenhamos que orar, lógico, para a normalidade voltar. Mas vamos aproveitar o tempo para olhar para aquilo que é legítimo. Amém? Então, irmãos, Deus abençoe, né? Meditem nessa palavra, que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, né, nessa semana, e que a gente possa compreender que o livro de Provérbios não é um livro lá para a gente ir lá olhar né, e folhear um pouquinho. Beleza, né? Como é importante compreender essas coisas, né? Como é importante, como Salomão foi sábio, né? Mas é um livro que nós precisamos ter na nossa vida o tempo todo, né? Em todos os momentos, porque só o Senhor é Deus, né? E só o Senhor ele pode nos ensinar a viver, né? De acordo com o Evangelho, tá? Então Deus abençoe. Até a próxima, né? Tomara que logo volte tudo à normalidade e que nós possamos nos reunir outra vez, tá bom? Tchau, tchau.